Microcast. O que é um microcast mesmo? É o podcast da Microdata Sistemas. Aqui só tem convidado especial, convidado, convidada. Nós já estamos bolando algumas coisas aí para os próximos, mas hoje tá imperdível, hein? Marcelo Fernandes, presidente da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. Já ouviu falar? Não? Sabe o que a ACIA faz? Também não? Hoje nós vamos descobrir juntos. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, uma honra ter você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, quem que é o Marcelo, quanto tempo faz que você está aí na ACIA, conta um pouco pra gente. Denise, obrigado aí pelo convite, para mim que é uma honra, né, tá aqui um pouco antes da entrevista, a gente fica um pouco nervoso de falar, essa é a pior parte da gente ter que falar, né? Então eu estou como presidente, eu falo estou porque é um cargo temporário, a gente é eleito, estamos agora em julho chegando já no período do encerramento do mandato, né? E aí tem uma eleição e é escolhido um novo presidente. Mas eu vim de uma família que não era de empresários, né? Eu fui o primeiro a empreender. Minha mãe, dona de casa, costureira, meu pai motorista de ônibus, né? Em algum momento nessa jornada, naquela época a gente podia começar a trabalhar mais jovem, né? Minha primeira carteira de trabalho registrada foi aos 14 anos, né? Estudava de manhã e ia trabalhar depois do almoço no supermercado como pacoteiro. Então ali eu tive uma experiência de primeiro trabalho, depois eu fui para a metalúrgica, passei por algumas outras empresas e aos 23 anos, ali 24, eu entendi, comecei a entender o que era ser empresário e me aventurei, né? Então, o que eu posso dizer que hoje eu estou presidente, sou um empresário, fui o primeiro da família a ter uma empresa, até para motivar tantos outros, que eu acho que tem a ver com o nosso papo de hoje, que é motivar as pessoas a empreender. Então, eu vim aí, né? O meu papel é esse, é motivar as pessoas a empreender, que nessa vida o que a gente se coloca à disposição em fazer e fala, eu vou fazer, aquilo acontece. Talvez não no tempo que a gente quer, mas tem tantas outras formas de buscar conhecimento, trocar experiências, né? Então, isso sou eu. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Nasci é um trabalho voluntário, estou lá há mais de 20 anos, né? Então, é uma forma de eu poder contribuir, poder doar um pouco do que eu aprendi, do que eu aprendi nesse período todo, né? Então, é uma forma de a gente ir lá e se doar para si e para esses outros associados. É muito interessante isso que você está falando e é muito certo, né? Porque o nome das empresas, né, razão social, né, não é por acaso. Uma empresa tem uma razão social mesmo, né? E quando você fala de devolver um pouco, né, para a sociedade, eu sempre falo que a sociedade não é uma prateleira onde você vai lá, simplesmente pega o que você quer e sem nenhuma contrapartida. Né? Às vezes você, olha, eu preciso de uma mão de obra qualificada, a gente ouve muito isso, sim, né? Mas uma mão de obra qualificada, ela não nasce do nada, tem uma família que investiu num ser humano, né? Às vezes até numa escola particular, alguma coisa, né? E eu achei muito bacana, né, a gente começar o papo falando sobre isso, porque isso é muito sério e muito certo. Então, você vai empreender, ok, mas qual é a razão social do seu empreendimento? Como é que você vai devolver para a sociedade, né, tudo aquilo que ela faz com que o seu empreendimento seja viável? Pessoas, energia elétrica, água, espaço físico, né? São tantos elementos no empreender. Sim. Né, isso é muito bacana. E nós sentimos, Marcelo, que a Microdata faz esse podcast também exatamente para abrir espaço, né, para que as pessoas possam ter a oportunidade de falar sobre a importância dessas entidades em nível municipal ou até superiores, né? Então a ACIA é uma entidade muito importante para a cidade e que nós sabemos que nem todas as pessoas sabem exatamente o que a ACIA faz, tudo de bom que ela oferece para a sociedade, a razão social, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho, né, nesse espaço que a gente abre aqui, fala um pouco da ACIA, né, o que é a ACIA, qual é o propósito dela? A ACIA, sua razão social, Associação Comercial e Industrial de Americana, né? Então ela nasceu aqui em Americana, mas ela faz parte de toda uma rede de associações. Então, nós estamos ligados à federação, que é a FACESP, que é o Estado. Olha. Estamos ligados à nossa federação, à Confederação.
Então, a CIA, ela fala no município, quando a gente precisa de alguma atuação estadual, a gente vai na nossa federação, e quando há algum problema nacional, a gente vai através da confederação. Então, nós fazemos parte de uma rede. Né? Olha, eu já não sabia disso. Isso. E a grandeza de uma associação comercial, não só de uma associação comercial, eu falo do associativismo, né? Que é muito mais fácil a gente se associar para resolver problemas do que sozinho. Então, um dos princípios de a gente se juntar foi para encontrar coisas comuns, né? Como acontece numa associação de bairro, onde os moradores se juntam para buscar mais segurança, para buscar pedidos de melhoria naquela região. Então, a associação em Americana, estamos fazendo 64 anos, foi fundada no dia 26 de janeiro, né? Há 64 anos atrás, e mantém os seus princípios e objetivos até hoje, que é promover as empresas através de buscar melhorias, buscar eficiência, trabalhar problemas comuns. Não só eu como presidente, mas toda a nossa diretoria, que são mais de 26 pessoas, é um trabalho voluntário. A gente não ganha nada por estar nessa associação, financeiramente. Acho que a gente ganha coisas que o dinheiro talvez não compre, que é o relacionamento, que é a sabedoria, que é poder partilhar com outras pessoas problemas que a gente tem, falando do nível empresarial. E lógico, por trás de uma razão social, de um nome fantasia, há uma pessoa, né? Então, na CIA, a gente trabalha muito o lado das pessoas, entender ali, por mais que cada uma tenha uma empresa, tem sua particularidade, né? Então, a associação, ela nasceu com o objetivo de promover as empresas da nossa cidade. Naquele momento, era a indústria e o comércio, mas há 20 anos atrás, eu sou do setor de serviço, foi quando eu abri a minha empresa. Até na associação não traz o nome Associação Comercial, Industrial e Serviços. Não tem, porque o setor de serviço é um setor ainda novo, gatinhando ainda. A sua representatividade na associação comercial começou em 2004. Então, para você ver, se eu tivesse sozinho buscando o reconhecimento do setor de serviço, ia ser muito difícil. Por isso que se tem uma associação comercial, e a gente juntar empresas do setor de serviço, que elas têm características diferentes do comércio, da indústria, né? Então, a indústria, ela produz, então ela pega a matéria-prima e produz algo. O comércio, que são as lojas, que hoje física ou online, elas pegam esse produto que a indústria fez e comercializam eles. E depois o setor de serviço é aquele setor que dá um suporte para a indústria, para o comércio, e hoje também vem desenvolvendo produtos, né, como banda larga, internet, área de saúde, é o setor de serviço. Né? Então, esse setor, cada um dessas áreas, a indústria, o comércio, o serviço, tem características diferentes. Mas tem muitas coisas que todos sofrem, como a gente falou até, você tocou da mão de obra qualificada. E esse é um problema, não de hoje, mas de décadas, né? É de você ter dificuldade de contratar um profissional como a gente quer, né? Isso tem na indústria, no comércio, no serviço. Então, se eu for sozinho buscar uma solução, eu vou conseguir. Mas se junto de outras pessoas que têm o mesmo problema, além de ficar mais barato essa solução, porque quase todas as soluções têm custo, quando a gente divide custo, quando a gente busca para falar, às vezes um palestrante ou um consultor, ele falar para uma pessoa é um valor, para ele falar para mais 10 é o mesmo valor. Exatamente. Então a gente consegue contribuir. Então a associação ela tem esse papel de juntar pessoas com os mesmos interesses buscando soluções para esse grupo de associados. Nossa, que bacana. Não, e você tocou num assunto que até me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que o setor de serviços hoje, até mesmo uma pessoa que às vezes está na própria casa, né, fazendo uma unha ou fazendo um bolo, né, é um setor que emprega muita gente, né, formal e informalmente. Talvez até mais do que a própria indústria, não na nossa região, que tem uma característica industrial forte ainda, mas nós sabemos que o segmento de serviço, ele dá sustentabilidade para muitas famílias, né? E é muito interessante isso que você trouxe, né? Deveria ter também, né? No rol da associação, já tem, na prática. Na prática. Mas talvez no nome, né? Serviços, né? Porque segura a onda de muita gente aí, né? Exatamente. Às vezes até alguns novos sócios vêm, mas por que não fala serviço no nome dela, né? É por causa disso. Foi criada há décadas atrás, né?
mas não é o nome que modifica o objetivo e a estrutura, né? Mas seria a gente que é do serviço, gostaria de ter um S ali, né? Mas, de fato, Denise, as coisas elas modificam, mudam, alguns problemas são os mesmos, né? E o setor de serviço hoje, tirando a construção civil, é um dos setores que mais empregam hoje. Até porque é muito mais fácil você empreender no setor de serviço do que numa indústria e no comércio. Certamente. Porque muitas vezes o prestador de serviço, ele começa o trabalho dele por um conhecimento intelectual, por algo que ele aprendeu dentro de uma indústria, dentro de um comércio. Aí ele fala, nossa, eu domino tanto essa área de qualidade na empresa, eu ajudo aqui, por que eu não posso ajudar outras empresas? Então ele acaba saindo, abrindo uma empresa de consultoria e atuando. Então a maioria das empresas que abrem hoje, principalmente no mundo digital também, é da área de serviço. Então hoje o setor de serviço ele vem de fato empregando, né? E o setor de serviço ele não tem na sua origem a ser homem, ser mulher, classe social, não muda, porque existem alguns trabalhos hoje que exigem às vezes exigências um pouco mais diferentes, né? Às vezes tem tipo de trabalho que às vezes as pessoas não querem fazer, às vezes tem trabalho ainda que exige muita força, exposição à natureza, então tem coisas que às vezes é muito mais fácil um perfil de pessoa se adequar do que um outro, né? Então a gente vê hoje o setor de serviço, as mulheres dominam esse setor, né? Elas estão em todos, a gente fala ali até mesmo dentro da associação comercial hoje, nas nossas reuniões, a gente vê o poder que e o conhecimento da diversidade da gente ter pessoas numa mesa discutindo seja homem, mulher, a diversidade de pessoas, gênero, raça, cor. Então a gente fala que o setor de serviço ele é bem democrático. Ele é muito democrático, ainda bem que ele existe, Existe. Né? E assim, na sua gestão, né, Marcelo, a gente notou que a Expodeps ela teve uma projeção bem maior. Né, quando fala assim, mas para você que não sabe, né, a Expodeps é uma das ações muito interessantes da ACIA. Né, a ACIA está por trás, aí, eu participo das reuniões lá de planejamento e tudo, né, porque a Microdata, desde a primeira edição, ela sempre participou, né, então nós somos muito próximos. Mas a gente sente uma evolução da feira, né? Porque começa pequeno, né? E aí as pessoas ficam assim, deixa eu ver o que vai dar isso, né? Para eu poder participar. E a última edição foi muito grande, né? Foi muito bacana, coisas diferentes, tinha até motorhome lá, né? Tão bonitinho. Então a gente fica muito feliz. E isso é uma ação prática, né? Que as pessoas falam, mas o que faz a ACIA, né? Olha, uma feira, né? Num espaço que ficou assim, sem eventos muito tempo, né? E agora está sendo super bem ocupado com essa feira, né? Que movimenta, que dá a opção das pessoas irem lá mostrar o trabalho, divulgar, muito bacana, né? Então, a Expodeps, eu acho que ela resume, não é que ela resume, mas ela é uma vitrine, talvez, desse trabalho grande da ACIA, né? Exatamente, Denise. E até a Expodeps, que foi um serviço que veio, que é uma exposição, uma feira, veio de quando a gente fundou o DEPS, que é o Departamento das Empresas Prestadoras de Serviço, que até a Microdata, através de um dos seus diretores, né, faz parte desse departamento que foi criado há mais de 20 anos atrás. Na primeira reunião que a gente fez de diagnóstico, a associação ela contempla um monte de gente, empresas da nossa cidade, pessoas que vêm para cá. Tinham 100 empresários nessa reunião, 103 empresários. E a gente foi fazendo ideias, brainstorming, como é falado. O que você acha? O que o setor de serviço precisa, né? E a gente elencou lá mais de 30 ações. E dentre elas falava exposição, feiras, rodadas de negócio, que a gente nunca tinha ouvido falar que era rodada de negócio. E a gente foi anotando aquilo tudo e depois depois dessa reunião se gerou um documento e esse documento ele era acompanhado todos os meses nas nossas reuniões e é onde a gente foi executando tudo. O serviço, a ação mais difícil foi a Expodeps, que é organizar uma feira. Nossa. Por que o prestador de serviço queria uma feira? Nós, como prestador de serviço, muitas vezes a gente trabalha numa casa, dentro da nossa casa, do nosso apartamento, a gente não tem como um comércio, uma exposição. Então, muita gente da nossa cidade, da indústria, do comércio, principalmente empresas grandes, é difícil a gente ter o acesso a essas grandes empresas. Você bate na porta, o porteiro fala, quem você é?
vim aqui apresentar um serviço de sistema, não, mas você tem que mandar falar com alguém, você era bloqueado. Então essas empresas, o qual a gente fazia parte, a gente queria expor os nossos serviços para a cidade. Então a feira, ela é de fato, ela foi criada para ser uma vitrine, ela acontece uma vez por ano, onde nesse último ano foi a maior ExpoDeps, passaram mais de 4.500 pessoas por trás de um CNPJ, empresas, onde essas mais de 80 empresas que ali estavam expondo se apresentaram para a nossa cidade, mas essa ExpoDeps, já estamos indo para a 8ª, ela se tornou tão grande que hoje, que era o objetivo nosso, era se mostrar para a cidade, a gente hoje consegue se mostrar para o estado, para o Brasil. A gente tem visitas do estado, de todo o estado, de outros estados, né? E veio para isso, para atender uma necessidade. Alguém falou, vamos fazer uma feira. E essa feira, ela é diferente de todas as outras que realizam, porque ela é feita pelos próprios expositores. Não tem lucro. Então, a grandeza de uma associação é você criar serviços e produtos que o lucro não é o objetivo, diferente de uma empresa. Então, as pessoas têm que entender que é normal uma empresa nascer e dar lucro, ela precisa dar lucro. Se ela não dá lucro, ela não consegue pagar o seu funcionário, não consegue crescer. A associação não, a associação ela é feita para não dar prejuízo, mas ela não precisa de dar lucro. Então essa ExpoDeps, ela demorou quase que 8 anos para acontecer, porque a gente não dominava, não sabia o que era feira, fomos testando, né? Até eu lembro da primeira ExpoDeps, a Microdata participou, né? A gente fez no CIV e ele foi uma das pessoas incentivadoras. Quando a gente tomou essa decisão de fazer essa feira, eu lembro até hoje que eu peguei o telefone, nessa época se contatava por telefone e ligar, né? Telefone fixo? Fixo, né? Liguei para um dos sócios lá e falou, a gente quer estar realizando uma feira e eu preciso de você estar lá. Ele já vinha acompanhando. Ele falou, olha, meus clientes eu atendo o Brasil todo, né? Mas eu quero estar lá junto para apoiar. Ele falou, talvez ali não esteja o meu cliente, mas eu já atendo todo mundo, sou conhecido, mas eu quero dar o apoio. E ele esteve lá como Microdata, motivou outras pessoas. Quando você tem empresas de referência que fazem parte de um grupo, todo mundo quer estar perto das empresas de referência. Né? Então, um incentivo, né? Então, imagina, onde você estaria perto de grandes empresas da nossa cidade se não fosse uma associação comercial? Para alguns, ele não tem essa oportunidade. Ali a gente senta numa mesa como essa e a gente é igual a pessoa, né? Você está ali no momento, então foi importante as empresas acreditarem nisso, né? A Microdata ter acreditado e ter participado dessa primeira ExpoDeps, está com a gente até hoje, né? Então uso o nome dela como exemplo de tantos outros que participaram e apoiaram, né? Então muitas vezes quando você vai para uma associação, você vai para contribuir, não para ganhar, né? E então a Microdata, naquele momento, como outras, se colocaram não vendo lucro para participar de uma exposição, e sim para contribuir para aquilo acontecer. É errado uma empresa procurar gente para ter lucro numa feira dessa? Não, a gente fez para isso mesmo, né? Mas se não tem aquelas empresas que investem e acreditam num bem comum, em algo maior e doam o que podem doar, as coisas não acontecem, né? Então a associação ela permite isso. Nossa, que bacana, né? E que bom saber, né? E a Microdata ela tem esse DNA mesmo. Ela sempre se põe à disposição daquilo que ela acredita, né? Aquilo que ela vê valor, né? Os diretores, eles têm esse viés. E nós falamos um pouco sobre a questão do empreendedorismo, né? A CIA, ela tem formação também, né? Ela oferece formações para quem quer se tornar um empreendedor ou aprimorar a sua capacidade de empreender, né, Marcelo? Tem cursos, tem uma série de coisas, né? Está até nos nossos objetivos sociais, que é contribuir através de treinamento, educação. A CIA já há mais de 10 anos aí criou uma escola de negócio. Olha. E essa escola de negócio também foi criada não da cabeça de alguém, né? Até eu estava nesse momento também, estando ali coordenando esse grupo, mas a gente fez estudos, foram mais de 3 meses estudando o que oferecer e como oferecer, ouvindo as empresas que visitam, que participam de cursos. Então, naquele momento, a gente criou uma escola de negócio que ela era voltada para o nível gerencial, que a gente capacitava os gerentes, líderes, supervisores a melhorar o seu ambiente, porque a educação ela transforma o ser humano, transformando o ser humano, ela transforma a empresa, ela transforma o mundo, né? Então, sim, a gente apoiar a educação faz a diferença na vida das empresas. Não é só network, não é só ganhar mais cliente, não é só feira. Então, o treinamento hoje, a CIA tem escola de negócios. Fora isso, a gente tem parcerias com o Senai, parcerias com o Sebrae, que realizam os seus cursos lá dentro. E este ano,
isso a gente vem notando e vem modificando as transformações que a gente tem feito nas empresas, que esse ano a diretoria tomou uma decisão que nem um curso mais da CIA, nem palestra para quem é sócio vai pagar, é tudo gratuito. Então a CIA ela conseguiu ter crescimento, conseguiu essa estrutura, são hoje mais de 1.900 sócios que contribuem de forma voluntária, eu digo assim, que não é obrigado a contribuir, e a gente conseguiu fazer uma administração, uma gestão, onde os cursos passaram a ser gratuitos, mantendo a mesma qualidade, né? Por quê? Porque se a gente cada vez mais tiver empresas treinando, melhorando sua equipe, melhorando o próprio dono da empresa, isso não tem limite, o crescimento é exponencial. Então hoje a escola de negócio não é só para nível gerencial, a gente fomenta o empreendedorismo, liderança, recursos humanos, treinamentos técnicos mesmo. Tivemos semana passada ele voltado para quem trabalha no RH de empresas, né? Então voltado ali para contabilidade. Então a gente tem uma diversidade de cursos. Só acessar lá o site da CIA, se informar, tem ali toda semana ou tem uma palestra ou tem um curso na CIA para quem é sócio gratuito. Então já deixo o meu convite aí para você que é empresário, é um empreendedor, é um MEI, se associe à entidade. Você tem inúmeros benefícios lá, mas esse eu acho que é o principal, é a educação. Marcelo, e assim, nós estamos sentindo todo um aperfeiçoamento e um esforço das entidades, né? Nós já falamos até, entrevistamos outras pessoas aqui e nós sentimos uma onda muito forte aqui em Americana, né? Do CIESP, do Sinditec, da CIA, né? Então vocês estão muito engajados, trabalhando muito, né? No caso da CIA, se você fosse falar em termos de sociedade civil, né, qual seria a contrapartida que a CIA espera da sociedade civil e que às vezes não vem ou poderia vir de uma forma mais efetiva, né? Porque a associação sozinha não consegue, ela precisa da sociedade, ela precisa dos empresários, Sim. dos lojistas, né? Então tem algo que desses empreendedores podiam fazer que seria um apoio importante para a CIA? A CIA, a associação, o associativismo, ele na natureza dele a gente não espera nada, a gente se doa. Então o que a gente faz não é nunca imaginando que tenha que ter uma contrapartida. Então o nosso papel para a sociedade civil, por mais que a gente atua diretamente com os empresários, para o setor empresarial, a CIA está fazendo uma coisa importante, né, que a gente começou nesse último ano a caminhar, porque a gente fala muito de falta de mão de obra qualificada. Se a gente sabe que a gente tem uma necessidade, uma deficiência, a gente tem que contribuir nisso. Então, como que eu contribuo uma mão de obra para ela ser qualificada? Apoiando quem faz isso. Então, o que a CIA está fazendo é apoiando os estudantes, principalmente aquele que está entrando no ensino médio. Então a gente fez um convênio com a FATEC e a ETEC, que aqueles alunos que estão entrando no ensino médio do curso de administração de empresa, então ele vai fazer um técnico de administração de empresa e depois ele vai fazer uma faculdade de administração de empresa, a gente vai ser um mentor desses alunos. Então, além de todo o conhecimento que eles têm dentro do mundo acadêmico, a CIA vai contribuir com 200 horas de treinamento na vida desses jovens. E começou esse ano, são 40 jovens que se matricularam no modelo de ensino que tem numa escola estadual na ETEC, que é o AMS, que é onde você tem um ensino que ele, em alguns momentos, até o dia todo, ele mescla a teoria com a prática, né? Então a CIA está doando conhecimento, contribuindo para esses jovens. Isso vai mudar alguma coisa agora? Não, mas hoje é 40, o ano que vem é 80, daqui 5 anos a gente já está falando de 200, daqui 10 anos 2.000. Então a gente precisa de ajudar. Então eu acho que o que talvez eu pudesse responder aquilo que você me perguntou, o que a gente espera da sociedade, seria a CIA ser um exemplo, porque a CIA é uma empresa, é uma associação contribuindo com 40 alunos, mas imagina se outras empresas também pudessem contribuir com ações como essa da CIA, apoiando essas escolas, apoiando esses alunos, contribuindo com o que elas têm para doar. Então, talvez se a gente fosse esperar, a gente queria esperar com que outras empresas se motivassem
a interferindo na sociedade e contribuindo para que a gente pudesse mudar isso. É interessante isso que você está falando, e eu vou te pedir uma permissão para fazer um gancho, né? Eu não sabia que você ia trazer esse assunto, mas hoje na Microdata nós temos uma universidade corporativa, que é a Academy Microdata. E a partir do segundo semestre nós vamos oferecer imersões que vão começar falando do que é, como que você faz um fio. Olha. O que é um tecido, pegar na mão, né? E, obviamente, que isso tem um custo, mas haverá bolsas também. Nós vamos trabalhar com um esquema de bolsa para aquele jovem carente, se quiser participar dessa imersão, ele vai conseguir. Ele vai ter, obviamente, que fazer alguma prova, alguma coisa, né? Até para que aquilo tenha um valor na vida dele, mesmo que não seja um valor financeiro, né? Mas a Microdata está muito engajada nisso, porque acho que toda semana nós recebemos telefonemas de clientes perguntando, olha, você conhece alguém para indicar? E para as mais diversas áreas, né? Então nós temos esse compromisso também, por isso criamos a Academy Microdata. E vamos oferecer esse conteúdo e para aquele ser humano que tem o desejo, mas às vezes não tem a condição financeira, ele não vai ficar de fora, né? A Microdata vai acolher isso também. E porque nós sentimos a mesma coisa, Marcelo, não adianta a gente ouvir os clamores e não fazer nada, né? E muitas empresas ainda não têm a cultura do primeiro emprego. Isso é tão importante, você pegar alguém que tem vontade e você puder passar para ela a cultura da sua empresa, isso é uma riqueza tão grande. O crescimento que a empresa tem que faz isso, o crescimento que esse jovem tem de primeiro emprego, né? Então acho que são ações como essa que a Microdata está fazendo, que eu não sabia, meus parabéns aí, que a CIA está fazendo ali ligado ao Estado, ao município. Então, que a gente motive outras empresas a atuar, né? Porque assim, a gente só consegue uma cidade forte se a gente tem essas contribuições, né? Então, a gente precisa, como empresário, remunerar os nossos colaboradores de forma justa, Sem a gente dúvida. precisa valorizar, né? A gente precisa de consumir dentro da nossa cidade, a gente precisa de contribuir na educação, no voluntariado, né? Então, então, o que eu espero aí da sociedade, então, são ações como essa que vocês acabaram de falar, né? Interferir trazendo soluções, né? E não só ficar apresentando aí os problemas. E culpando alguém e não chegando a lugar nenhum, né? Porque o fulano é o ciclano, né? Assuma um pouco dessa responsabilidade e parta para a ação, né? Por exemplo, se um associado ele está com um problema na empresa dele que ele não está conseguindo resolver sozinho, ele pode levar para a CIA e de repente ele vai ser acolhido? Tem algumas áreas que fornecem algum tipo de consultoria? Como que é isso, Marcelo? Vou responder com dois modelos de pergunta, porque às vezes o empresário ele tem problemas individuais. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu no passado, que o setor de hotéis estavam perdendo muito cliente, porque tem grandes empresas na cidade que contratam mão de obra terceirizada, que vem de outra região também, e essas pessoas, ao invés de ficarem hospedadas em hotéis, ficavam hospedadas em casas de pessoas. Olha. E isso afetou o problema de um setor hoteleiro, porque, primeiro, um trabalhador vem e fica numa casa que não tem vigilância sanitária, não tem adequação como um hotel, não tem preparo, você também não está trazendo um bom exemplo, nem deixando essa pessoa num lugar adequado, né? Não é uma empresa ali, é uma casa, então não tem como até ter garantias de cobrar aquilo que você está pagando. Então esse grupo de hotéis nos procurou, então não era um hotel, porque se fosse um hotel só, a associação não podia ajudar, mas como era um grupo de hoteleiros e procurou, então a gente foi junto à prefeitura, apresentamos o problema, aí foi só a associação comercial, sua diretoria, e a prefeitura naquele momento foi investigar essas casas e pedir para essas casas que estavam recebendo pessoas de forma na informalidade para que eles se formalizassem. Você quer ser um hotel? Você quer ser uma pousada? Ó, você tem que seguir, você tem que se tornar uma empresa. E com isso esse setor hoteleiro voltou a ter um crescimento adequado, de forma correta, né? Então quando você tem um problema que ele é comum a outras empresas, a associação serve para você. Agora, se você também é um associado, que você tem um problema na gestão financeira da sua empresa, para contratar um funcionário, um problema no marketing, então nós temos as consultorias para os nossos sócios.
Então, os associados, eles têm esses benefícios. Então, ele paga lá um valor mensal hoje, que está a partir de R$ 70, hoje precisa ser sócio de uma associação, e tem diversos benefícios. Um deles é a consultoria, né, que vai te ajudar, os treinamentos, né? Então, essa seria a forma de te responder. Então, quando a associação ela só pode atuar de forma coletiva. Não adianta você vir lá e trazer um único problema e não tem mais gente que pensa como você. A gente fica sem como agir, né? As nossas regras, o nosso estatuto, é assim que funciona. Agora, se você tem problemas que a gente pode resolver através de treinamentos, consultoria, capacitações, reuniões, ouvir outros empresários, a gente pode contribuir também. Olha, se você é MEI, empresário, e você ainda não é associado, não espera. Entre em contato, porque olha quanta coisa boa, né? Eu acho que a mensagem é não sofra sozinho, né? Tem pessoas capacitadas, de boa vontade, bom coração, disponíveis para te apoiar, principalmente porque é um lugar onde todos vibram com o sucesso dos outros, né, Marcelo? Exatamente. Eu tenho o prazer de transitar um pouco ali, né, por conta da Microdata, da própria Expodex, e a gente sente esse acolhimento, né? Não tem uma rivalidade entre as pessoas, pelo contrário, né? Você percebe que é um ambiente onde as pessoas torcem umas pelas outras, né? E é gostoso, né? Exatamente. O ambiente da CIA eu acho muito gostoso. Não é aquela coisa sisuda, aquela coisa super formal, né? As pessoas se gostam, visitam lugares, né? Vão juntas, tal. Então é um ambiente muito gostoso. Eu estou falando porque eu participo, né? E eu acho que se você faz parte desse universo, desse ecossistema de Americana, vá lá e se associe, que você não vai se arrepender. E é para qualquer tipo de empresa, Denise. Então você aí que não tem funcionário nenhum, que é um e-mail, não é um clube, não é uma elite, não é nada, é uma porta aberta, é uma associação sem fins lucrativos, né? Então é só entrar em contato lá com a gente, entra no site, tem um telefone, manda um e-mail, envia um WhatsApp, fala, eu quero participar, tem reuniões abertas, tem reuniões de diretoria, tem diversas formas de você poder contribuir, seja se doando, ou ir lá para buscar conhecimento, ou ir lá para fazer negócio também. Fazer networking, Sim. Né? Muito bacana. E, Marcelo, você continua na gestão da CIA até quando? Até julho. Então, são 3 anos o mandato, né? Então, em julho agora tem eleição, né? Eu posso ser reconduzido por mais uma vez, né? Então, assim, a gente está trabalhando aí para uma continuidade, a gente quer fazer muita coisa ainda, né? Imagino. Mas aí é a associação, é eleição e é voto do associado, ele que decide quem continua ou seja uma nova diretoria. Então o presidente ele é eleito pelos associados? Exatamente. Que interessante, né? Você vai lá e ainda tem a opção de colocar alguém que você se sente representado através da pessoa, né? Isso mesmo. Olha, mais uma coisa que eu não sabia. Não dá para agradar todo mundo, né? A gente tenta, né? Mas a gente é isso. Eu acho que a riqueza da democracia é isso, né? Então a gente poder ter as trocas, né? Já passaram dezenas de presidentes lá e cada um deixa uma marca, né? E se você fosse falar assim, os principais desafios que nesse restinho de ano aí a gente ainda tem pela frente, né, em termos de ACIA, quais seriam os principais desafios, Marcelo? Ali na associação hoje, quando a gente fala de desafio, existem algumas demandas de setores específicos, né, que exigem decisões não por parte da associação, mas por poder público, por mudanças no Estado, a burocracia. Então, hoje a associação ela tem diversas ações que nós entramos contra o governo. A gente fala contra o governo porque quando você é bitributado, que é comum em algumas áreas, que é você pagar um imposto 2 vezes, então você paga de um jeito, paga de novo. Então, existem leis que elas foram feitas e às vezes ela na prática ela não se deu como foi desenhada. E como a gente consegue mudar isso? Muitas vezes entrando com uma ação, né? Que às vezes demora 4, 5, 6 anos para isso acontecer, às vezes até mais, 10 anos. Então ainda o grande desafio nosso é a burocracia que a gente enfrenta ainda, né? A alta carga de impostos que ainda tem para alguns setores, tem a reforma tributária, ela vai equalizar, tentar deixar todo mundo pagando o imposto, mas com isso o setor de serviço vai ser sobretaxado de impostos. Então
Então, o nosso grande desafio é poder mudar, poder buscar mudanças, mas não depende só da associação, mas a gente busca. Então, é hora que a gente fala com a nossa federação, a gente fala com a nossa confederação. Então, ainda, infelizmente, está na burocracia, está na alta carga de imposto. Isso tem prejudicado muito, não só a CIA, mas todos os nossos associados aí. Uau, só esse desafio já está bom, já está de bom tamanho, né? Mas é o que você falou, é diferente você ir lutar por isso sozinho. Né? Quando você tem uma associação que reúne uma voz, a sua voz fica mais alta, né? E aí a federação, a confederação, lógico, né? O Estado de São Paulo, ele tem uma representatividade importante, né? Em termos de Brasil. E eu acredito que tudo que saia daqui é ouvido, talvez com um pouco mais de carinho, né? E Marcelo, se você pudesse dar uma mensagem, né? Eu falo que o nosso podcast ele é muito democrático, né? Desde o empresário até a pessoa que está lá só zapeando, mas gosta do assunto têxtil, né? O estudante que faz FATEC, uma série de coisas, ele é bem democrático. Qual seria uma mensagem do Marcelo para essas pessoas? Hoje o que a gente estimula e o que a gente pede é que as pessoas participem de associações, cooperativas, entidades, né? A gente se doar um pouco, né? Hoje a gente está ainda num mundo, em alguns momentos, as pessoas estão só olhando para si, olhando, eu preciso de ter resultado, eu preciso de buscar. E quando a gente participa, seja de uma entidade, de uma associação, como ser humano a gente muda muito. Então, o desejo é o fortalecimento dessas entidades. Então, a associação não é a única associação que existe no nosso município, mas busquem associações que já estão consolidadas, né, que tem história, que tem toda uma... Até para você também não ser surpreendido, né? Não é todas que às vezes você pode se sentir acolhido ou seja as regras de cada uma também, né? Então, é o fortalecimento das entidades. A gente precisa que as pessoas voltem a participar de entidades e associações. É onde você vê que tem outros problemas além daquele que você está vivendo. E às vezes o seu problema pode ficar menor comparado com outros aí. Então é o apoio mesmo a participar de associações, entidades. Então isso daí transforma a vida das pessoas e transforma a vida das empresas indiretamente. E tem aquela famosa frase, né, Marcelo? Quem tem informação tem poder, né? Então, às vezes, na própria microdata, nós temos um desafio de fazer chegar as informações até as pessoas que precisam saber que vai mudar uma lei, né, e o sistema precisa de uma atualização. Teve uma questão de boletos, agora recentemente, que a microdata precisou ir atrás, né? A microdata está sempre atrás das leis, né? Porque ela tem que fazer muito antes do que a lei chega, né? Quando o empresário vai usar aquilo, o sistema já tem que estar pronto. Então, nós trabalhamos sempre antes, né? E às vezes não chega, mas também as pessoas às vezes não se abrem para fazer parte de uma associação de classe ou de uma associação, né, digamos assim, para ela saber o que está acontecendo, né, naquilo que ela está inserida. Não adianta você ficar só atrás de meio de comunicação, né? Hoje a gente sabe que às vezes os meios de comunicação são um pouco enviesados em alguns momentos, né? Mas a associação não, ela é o que você falou, ela não tem fim lucrativo, né? Ninguém está ganhando dinheiro com aquilo. E é lá que ela, de repente, vai ter as informações de qualidade que ela precisa, até para tomada de decisão, né? Então precisa. E nós, assim, como brasileiros, né, precisamos retomar essa cultura, né, de estarmos juntos e não é todo mundo concorrendo com todo mundo, não. Mas é a tal da união que faz a força, né? Até você tocou num ponto importante, as associações, elas são muitas vezes a primeira a saber da informação, né? Então hoje, por exemplo, a associação hoje ela tem cadeira em diversos conselhos municipais. Então quando a prefeitura, a Câmara de Vereadores vai criar alguma lei, vai fazer alguma grande mudança, ela pergunta a opinião das associações, seja da CIA, seja de uma associação de bairro, seja de um sindicato, porque ela tem que ter essa participação pública. E as associações, ela vem de forma direta na gente, ela traz informação como ela deve chegar. Como você tocou muito bem, às vezes a mídia, às vezes até pelo tempo que aquela mídia atende, acaba resumindo o assunto e às vezes aquilo que a gente leu não está ali todo o contexto, fica difícil de tomar decisão. Então ali na CIA, quem participa fica sabendo das coisas de primeira mão. E como não só da associação, mas de outras entidades, porque
principalmente da parte pública, com a sociedade civil, as entidades são as primeiras, estão envolvidas. A CIA hoje, ela faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Tá lá eles vieram pedir para a CIA um representante para fazer parte desse conselho. Esse conselho é que decide onde vão ser os investimentos públicos. A CIA tem membro hoje no Conselho da Cultura, no Conselho do Turismo, no Conselho da Mulher, no Conselho da Acessibilidade. São mais de 12 conselhos que nós participamos a pedido do poder público para poder ajudar nas políticas públicas. Fora as audiências públicas, nós somos chamados. Então, você fazer parte de uma entidade, você de fato fica sabendo da informação como ela é, como que foi criado, o contexto, né? Então, isso está fazendo falta um pouco na sociedade também. Olha que eu não sabia de nada disso. Estou aprendendo com você aqui, viu, Marcelo? E se eu estou aprendendo, eu tenho certeza que tem muita gente aprendendo também. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. Eu aprendi muito com a sua fala. O conceito que eu tinha da CIA subiu, né? Já era muito bom, mas subiu ainda mais. E que bom que você tem feito todo esse trabalho, né? Nós aqui, como Microdata, temos muito obrigado, né? Por ter pessoas como você fazendo esse trabalho bacana e com certeza nós vamos estar aqui sempre para te apoiar. Eu que agradeço em nome da CIA, de toda a nossa diretoria, de poder vir aqui contar um pouco do que a gente do que a gente faz. Agradeço também a Microdata por ser associado da CIA, por ter criado esse canal, mais uma forma de levar uma informação como ela deve ser levada, né? Com o tempo necessário para poder discutir. Então, nós que agradecemos como sócio, agradeço como pessoa por ter conhecido você, Denise, esse espaço maravilhoso, né? E obrigado por poder compartilhar. Eu que agradeço. E olha, você já está acompanhando o nosso conteúdo? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve. E tem também os cortes nas nossas redes sociais, que você pode, né? Se você não consegue assistir o podcast na íntegra, através dos cortes aí você pode ir conseguindo essas informações super valiosas. E vem mais podcast por aí. Muito obrigada.